Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E eu creio que tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Mas, Deus, não permita que eu venha atrapalhar a tua palavra, mas que eu também saia daqui renovado e abençoado pelo poder da tua palavra. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu não sei quantas vezes você já leu essa carta, ou se você não leu, mas essa carta, para mim, é uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo. Essa carta é linda, ela é como foi dito na escola bíblica dominical, né? É a carta da alegria. E nós pensamos na carta da alegria, pensamos, olha, então ela foi escrita num momento alegre. Olha, Paulo estava escrevendo essa carta no momento de dor, porque ele estava numa prisão. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja da cidade de Filipos. E Filipos, ele teve esse nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia, né? Ele era pai de Alexandre o Grande. Então foi dado esse nome em homenagem a ele. E essa cidade, ela ganhou status de uma cidade romana. Era até considerada como uma mini-Roma. Então ela ganha esse status como uma cidade romana. Então Paulo ele chega a essa cidade no intuito de plantar uma igreja. Paulo era um desbravador. Paulo era um plantador de igreja. Né? Se nós lemos cada carta de Paulo, era endereçada a uma igreja plantada por ele. E em sua segunda viagem missionária, Paulo tinha vontade de voltar e ministrar às igrejas da qual ele havia aberto. E o Espírito Santo o impede de fazer o que estava no seu coração. E a partir, irmãos, ao partir em direção à Ásia, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. E eu fico pensando, quantas vezes você já foi impedido por Deus de fazer alguma coisa, né? E quantas vezes, por Deus nos impedir de fazer algo, nós reclamamos com Deus por Deus nos impedir. Mas eu paro para pensar, irmãos, e chego à seguinte conclusão, que nem todas as portas que se fecham, foi o diabo que fechou. Também nem todas as portas que se abrem, foi Deus que abriu. Então nós precisamos ter discernimento para entender isso. E muitas vezes, portas fechadas é a forma que Deus conduz a nossa vida. E isso aconteceu com Paulo. Paulo queria fazer algo e Deus foi e fechou a porta e falou, não, você não vai, você vai para onde eu quiser. E é assim que deve ser a nossa vida, irmãos. Uma vida conduzida por Deus. Fazer o que Deus quer, fazer segundo a vontade de Deus. Portanto, amados, eu vou lhe dar um conselho pastoral nessa noite. Louve a Deus quando Ele fechar as portas da sua vida. Você pode dizer amém a isso? É difícil, né, irmão?
É difícil, né? Mas louve a Deus quando as portas também estiverem fechadas. Porque Paulo, ele teve uma visão de um homem da Macedônia e alguém da Europa Ocidental, alguém que trouxe uma visão para ele. Alguém que disse, olha, passe a Macedônia, venha nos ajudar. Então Paulo, ele estava sempre ligado com Deus, tudo na vida de Paulo foi conduzido por Deus. Não, mas foi quem lançou Paulo na prisão? Não, quem lançou Paulo na prisão foi o diabo. Não, não foi o diabo, irmãos. Deus o colocou ali. Tudo da nossa vida tem relação com Deus. Nada foge do controle de Deus, você precisa crer nisso. Às vezes a gente reclama tanto, não, Deus, por que aconteceu? São os nossos porquês, os nossos praquês. Quando nós deveríamos falar, Senhor, já que eu estou nesta situação, me ajude a chegar até o final. Me ajuda a chegar até o fim. Não é assim que deve ser a nossa oração, irmãos? Atos 16, do verso 6 ao 10, diz isso aí, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você já imaginou isso? Paulo sai para pregar a palavra e o Espírito Santo impede. Já imaginou? A gente abre uma célula e o Espírito Santo impede você de pregar ali, irmão. O que você faria? Talvez eu reclamasse, eu ia dizer, não, Senhor, peraí, eu tenho que pregar. Aí diz a palavra, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu de novo. Não, você não vai. Ou seja, eu conduzo a tua vida. Olha que coisa importante ser dirigido pelo Espírito Santo, irmão. Estar debaixo da direção de Deus e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, o que fez Paulo, irmãos? Diz a palavra do Senhor que imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tinha convicção, olha, não é para nós irmos para a Ásia, não é para nós irmos, nós precisamos ir para onde Deus quer. O importante na vida de um cristão, irmãos, é estar aonde Deus quer que você esteja. Isso é que há de mais importante. Qual é a posição de Deus para você? Muitas vezes nós queremos algo na nossa vida, até muito ministerial, a gente às vezes galga tantos degraus, e Deus diz para a gente assim, olha, não é aí que eu te quero. Não. Aí ele fecha uma porta, e a gente não entende por que a porta está fechada. Deus estava no controle e dando a direção a Paulo. E essa foi a primeira vez, irmãos, que o Evangelho foi pregado, que o Evangelho penetrou nas terras ocidentais. Olha que coisa tremenda. Primeira vez que o Evangelho penetra nas terras ocidentais foi por direção do Espírito Santo. Ele dirige Paulo. Portanto, querido, nós somos um povo ocidental. E presta bem atenção, e se o Espírito Santo não tivesse dado essa direção a Paulo, eu fico pensando o que teria sido de nós. Já pensou nisso, amado? O que teria sido de nós? Talvez, queridos, talvez o cristianismo seria uma mera religião oriental. Apenas ali, para o Oriente. Mas Deus, ele move as águas. Deus, quando quer salvar, irmão, Deus, quando quer salvar, ele move as águas. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus chama Jonas para uma tarefa, para uma missão. Jonas dá uma volta, tenta dar a volta em Deus, vai no sentido contrário, pega um navio no sentido completamente ao contrário, e Deus falando, vá para Nínive. E ele no coração dele, não, eu vou para Tarsis, eu não quero ir para Nínive. E Deus conduz a vida de Jonas e o coloca aonde, irmãos? Aonde Deus quer. Você está entendendo isso, amado? Deus vai nos conduzindo, Deus vai dirigindo. O Espírito Santo direciona Paulo. E ele chega à cidade de Filipos. E em Filipos, é bom a gente entender um pouco isso, acontece a primeira conversão ocidental. Olha que coisa tremenda. Lá no verso 13 e 14 do capítulo 16, está escrito aí, ó. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu, havia um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham
concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, irmãos, aquela mulher se converte, e se você for ler a história, a família se converte, uma mulher rica, uma mulher de classe alta, e nessa cidade onde o Espírito Santo conduz a Paulo, Paulo agora se depara com uma mulher endemoniada. Paulo converte, vai lá, prega o evangelho, uma mulher se converte, agora nesta cidade Paulo se depara com uma jovem endemoniada, que aparentemente era uma mulher que estava falando realmente uma verdade, mas era uma verdade dirigida por um demônio. Aquela mulher era uma jovem endemoniada. E aquela mulher, irmãos, lá do verso 16 ao 18, presta bem atenção. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de quê? De um espírito adivinhador, uma jovem endemoniada, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela mentiu, irmãos? Não mentiu. Não mentiu. Mas se Paulo não tivesse uma direção, se Paulo não estivesse ali direcionado pelo Espírito Santo, ele teria engolido aquilo como elogio. Foi um elogio. Olha, nós somos homens de Deus, né? Mas só, querido, que Paulo estava ali sendo dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo a vida de Paulo. E vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Toda vez que Paulo passava, aquela mulher dizia a mesma coisa. Ali vão homens de Deus, varões de Deus, homens do Deus Altíssimo. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, com E minúsculo, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. E tudo isso, irmãos, aconteceu porque Paulo ouviu a voz de Deus e Paulo obedeceu. E tudo leva a crer, né? Se nós pararmos para pensar nessas conversões, tudo leva a crer que aquela jovem também tenha se convertido. Tudo leva a crer isso. Foi liberta, pronto, estou liberta, livre do demônio, né? Ou seja, havia conversões naquele lugar. Paulo foi ali, ele não foi à toa. Paulo foi para pregar a palavra, Paulo foi para ministrar o evangelho. E isso custou, tudo isso que eu estou lhe falando, custou muito caro a Paulo. Porque aquela jovem dava lucro aos seus senhores, ela era escravizada, ela dava lucro. Então isso que aconteceu na vida de Paulo lhe custou caro. A pregação de Paulo libertou uma mulher rica, liberta uma jovem endemoniada e escrava, né, que ela estava sendo escravizada, uma mulher que estava sendo abusada, irmãos. E olha o que diz o verso 19 ao 24. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, ele foi torturado. Houve tortura, Paulo foi torturado. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora eu lhe pergunto, o Espírito Santo não sabia que ia acontecer tudo isso, irmão? Não sabia. Deus não sabia que ia acontecer tudo isso na vida de Paulo. Agora, a vida de Paulo, para ele, a vida dele não tinha tanto valor, irmãos. Ele não valorizava a vida, ele valorizava a vida que ele tinha em Deus. A vida que Paulo tinha em Deus tinha muito mais valor do que a vida dele própria. Você entende isso? Então ele vai para aquele cárcere, aí diz a palavra do Senhor, no verso 25 ao 26, Paulo e Silas estão ali, estão naquele cárcere em adoração a Deus. E uma vez eu fiquei pensando qual louvor que eles deveriam estar louvando, né? Eu viajo nesses louvores, imagina se fosse isso hoje,
Perto quero estar, né, Davi? Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Você imagina isso? Imagina esse louvor, Paulo e Silas ali, irmãos, amarrado e cantando louvores. Então Paulo, ele tinha plena convicção de que tudo estava no controle de Deus. E na prisão, Paulo e Silas têm um momento de adoração a Deus. Aí o que acontece agora, irmãos? Verso 25 ao 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o que faziam? Escutavam, prestando atenção no que está acontecendo. Olha aí, Paulo na cadeia, Paulo na prisão, não deixou de ministrar a palavra, irmão. Não deixou de falar de Jesus, não deixou de falar de Deus naquele lugar. Porque através de louvores, ele estava entoando louvores ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Que maravilha! Aí diz a palavra do Senhor no verso 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amados, as portas da prisão se abriram e outro milagre acontece naquele lugar. Qual foi o milagre, pastor? Foi as portas se abrirem. Não, irmãos, um milagre maior estava por vir. Um milagre maior. Um milagre no qual o Espírito Santo iria realizar naquele lugar. Verso 27 ao 33, olha aí, mais vidas se convertendo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Oh, querido, olha o mover de Deus aí, olha o Espírito Santo agindo. Que devo eu fazer para que seja salvo? Porque se algum preso tivesse fugido, ele morreria. Ele disse, o que devo eu fazer para que seja salvo? E Paulo vai no fundo, Paulo fala espiritualmente com aquele homem. Paulo trata no espírito daquele homem. O que ele diz? Respondeu, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, o que aconteceu, irmão? Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Aquele que era o algoz, agora cuida de Paulo. Lava-lhe os açoites. A seguir, o que aconteceu aí, irmão? O que está escrito aí? Foi ele batizado e o que mais? A igreja está aberta. Você entende isso, irmão? Olha a igreja crescendo, olha a igreja multiplicando. Aí, querido, pensa numa célula, pensa nisso, irmão. Pensa naquela prisão ali, se Paulo perdeu a oportunidade de fazer daquele lugar uma célula, Xandão. Uma célula na prisão, Xandão. Estava ali, reunido com aquele homem, pregando a palavra, ministrando a palavra. Aquele homem se converte, toda a sua casa se converteu. Oh, amado, que maravilha, como nosso Deus é bom. Como o nosso Deus é bom. A minha oração nessa noite é essa, Senhor, se tiver que parar a nossa vida, para. Mas para por amor a outros. Para que o Senhor possa nos usar. Para que Deus possa te usar, irmão. Seja onde você estiver, aonde estiver a planta dos teus pés, aonde tiver uma alma, apenas um coraçãozinho batendo, ali é um campo missionário. Você consegue entender isso, irmão? Ali é um campo de missões. Não importa se é uma pessoa de uma vida plena, ou se é um mendigo, um pobre, miserável, não importa. Um coração batendo. É um campo de missões. Não perca as oportunidades da tua vida. Agora essa igreja estava composta de uma mulher rica, uma jovem que foi endemoniada, um carcereiro torturador e toda a sua família. Olha a igreja aí, irmão. Olha a igreja crescendo. Paulo fundou essa igreja debaixo de dor e açoites, irmãos. Paulo, ele tinha muito carinho por essa igreja missionária que veio a adotar Paulo em suas missões. Se você for ler toda a história de Paulo, você vai ver o quanto essa igreja de Filipos abençoou Paulo nas suas viagens missionárias.
o quanto a igreja investiu no ministério de Paulo. E depois de partir daquela cidade, Paulo agora recebe um relatório de um homem chamado Epafrodito. Olha aí, bom nome para você botar no filho, né? Epafrodito, né? Ele recebe um relatório dado por esse homem, um relatório sobre aquela igreja. Ele começa a contar: Paulo, tem desunião na igreja. Paulo, nós estamos atravessando momentos de heresia. Heresias estão sendo pregadas na igreja de Filipos. Olha o que diz a palavra, irmãos. Capítulo 2, verso 1 ao 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Paulo agora está tratando de relacionamento. Quanto à unidade, Paulo orienta a igreja a considerar o outro superior a si mesmo. Olha a orientação que Paulo está dando. Completai a minha alegria, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Paulo aqui, ele é como se estivesse pegando teus diplomas, irmão, teus certificados de PhD, está fazendo assim, está rasgando teu certificado e falou assim: considere os outros superior a você. Considere os outros superior a você mesmo. Por mais que você seja fiel, por mais que você pregue o evangelho, por mais que você seja uma pessoa participante, né, de fé na igreja, considere os outros superior a você mesmo. Então Paulo, ele exorta com o exemplo de Jesus. Esse era o exemplo de Cristo, quando lava os pés dos discípulos. E ele disse: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não tem parte comigo. O próprio Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele fez isso, ele lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus, o nosso Deus. E aí a gente chega ao capítulo 3, no qual parecia estar havendo uma inversão, né? uma invasão de heresias nesse lugar. Versículo 2 e 3 vai dizer só, olha Paulo exortando: acautelai-vos dos cães. Será que esses cães é cachorro, irmão? Não são cachorros. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. As pessoas que ali estavam, irmãos, eles começaram a pregar uma mensagem perigosa dos judaizantes. Começaram a pregar uma palavra que não tinha nada a ver com a palavra que Paulo havia ministrado, com o evangelho que Paulo começou, que Paulo deu início àquela igreja. O judaísmo, ele agora se transforma em um conjunto de 660 regras. E para se alcançar uma salvação é necessário cumprir aquelas regras, tinham que ser cumpridas. Olha que loucura, irmãos. Olha que coisa louca. A salvação dos judaizantes dependia do cumprimento dessa lei, sem nenhum erro. Então os homens, eles deveriam ser circuncidados. Volta lá atrás. Volta ao Antigo Testamento. Volta ao tempo da lei. Olha, vocês precisam ser circuncidados. Aí Paulo vai e dá uma palavra de repreensão. Quantos hoje, irmãos, impõem uma quantidade de leis e regras para garantir a salvação do outro? Quantas são as igrejas que impõem regra, irmão? Se você chegar de qualquer jeito, você não é nem bem recebido. Igrejas que, se você não tiver todo ornamentado, você não sobe nem no altar para pregar, ainda mais dirigir um louvor, Davi. Não sobe. Por quê? Porque são amarrados na religiosidade. Está tudo enraizado na religiosidade. Quantos ainda vivem assim, irmão? Viver de dogmas exteriores para ser identificado como cristão legítimo, né? Não, eu ando assim porque eu sou crente.
Você, por acaso, já conversou com um cristão que quando você falou sou crente, a gente olhou de cima e embaixo? Sim ou não? Agora o peso que isso tem para um pastor, irmão. Pastor de camiseta e bermuda na rua, andando de skate, já imaginou isso? Aí tu para num lugar, Nori? Aí chega um outro crente lá e você diz assim, ô, paz do Senhor, irmão, o cara já te olha de lado, né? Só em falar paz do Senhor. Aí se tu diz, não, peraí, eu sou pastor, o cara bate até na madeira, irmão, tá amarrado, isso é um demônio, não é assim? Por quê, irmão? São os dogmas, é a religiosidade. Se o cristianismo não transformar o homem, trazendo mudança de vida, irmão, de nada adianta ter estereótipo. Não adianta. Se o cristianismo não mudar o teu caráter, se o cristianismo não te transformar numa nova criatura, não adianta você ter um estereótipo. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele te conhece da profundidade. Deus nos conhece da profundidade. Paulo nos traz declarações maravilhosas nessa epístola. Paulo tinha um currículo invejável, irmãos. Paulo lhe deu um currículo da vida dele. Olha o que diz o verso 4 a 8 de Filipenses 3. Bem que eu poderia confiar também na carne. Poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu ainda mais. Por quê? Porque eu lutei contra ela. Eu mesmo abro a minha boca e digo, miserável homem que sou. O bem que quero não faço, o mal que eu não quero, esse me persegue. Olha aí, é a luta da carne. Então, se alguém pode falar alguma coisa, esse alguém sou eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ou seja, eu fui aprovado até pelos religiosos. Eu estou superior, eu sou acima dele. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei o que, irmãos? Perda. Perda. Isso para mim é perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que eu tenho não é absolutamente nada, porque o que eu tenho em Deus é muito superior àquilo que eu tenho nessa terra. Tudo que você conquistar nessa vida, irmãos, não chega a 1/1000 do que Deus tem para você. Não tem. Então, se tiver que perder, perca nessa terra, mas ganhe com Cristo, ganhe com o Senhor, porque a nossa vida está enraizada nele. Nós estamos enxertados nessa videira e não podemos abandonar essa videira por nada. Nenhum negócio, nenhuma falcatrua, irmão, pode desviar você dos caminhos do Senhor. Nada pode te desviar. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Nada pode tirar você dos caminhos do Senhor. Paulo considerava tudo que tinha como lixo, irmãos. Tudo era lixo. Ele queria conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Ele diz, eu quero ser encontrado nele, eu quero ser achado nele. O verso 9 vai dizer, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você entende o que significa isso, irmão, ser achado nele? Será que nós entendemos isso? Será que você está realmente em Cristo? Será que nós podemos dizer que você é de Cristo? Podemos afirmar isso nessa noite? Será que podemos afirmar, olha, você é revestido de Cristo? Será que podemos afirmar que você tem um bom perfume de Cristo? O que nós podemos afirmar? O que você pode dizer a seu respeito? Dizer, Senhor, eu preciso de uma conversão verdadeira. E olha que eu estou pregando para a igreja. Senhor, eu preciso me converter verdadeiramente. O que isso significa, irmão? O que significa isso, ser achado nele? Aí eu me volto um pouco mais atrás na palavra, acerca do profeta Daniel, irmãos. Daniel decifrou o escrito. Não sei se você lembra dessa passagem, está lá em Daniel 5, mas eu vou refrescar sua memória. Daniel 5, 25 a 31, presta bem atenção nisso.
para nós podermos fazer linkar essa palavra que eu estou ministrando a você, a essa passagem de Daniel. Diz a palavra do Senhor: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsan. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel fala, irmãos, que o rei Belsazar, o que ele fez foi pior do que Nabucodonosor havia feito. Tomado todos os utensílios da casa do Senhor e levado para a Babilônia. Ali o rei Belsazar, ele fez uma festa e usou todos os utensílios daquela festa, daquela orgia. E aí Daniel, ele interpreta essa palavra. Deus escreveu na parede. E essa escrita, irmão, foi pesada. Porque a palavra do Senhor diz: pesado foste na balança e achado em falta. E eu quero te dizer algo em cima disso aqui. Esse mesmo escrito não é exclusivo para Belsazar, irmãos. Há um princípio nisso. Esse mesmo escrito, ele perdura até hoje. Esse escrito perdura, porque esse escrito é para toda a humanidade. Eu lhe pergunto, se Deus pesasse você com pecados, com seus erros, será que ele iria dizer: pesado foste na minha balança? Porque Paulo ele descreve dizendo: eu quero ser achado por Deus. Mas para ser achado por ele, não pode ser pesado na balança dele. O que pesa na balança de Deus são os nossos pecados, são os nossos erros. E essa palavra é para nós pensarmos nela, querido, para ter no nosso coração: será que a minha vida ela está sendo pesada na balança de Deus? Será que o peso é um peso relevante ao ponto de me deixar excluído? Ou eu terei que nessa noite dizer: Senhor, eu estou pesado diante de Ti. Os meus erros, meus pecados, eles estão pesando na Tua balança. E eu preciso me converter verdadeiramente. Eu preciso voltar atrás, eu preciso me arrepender, porque eu quero ser achado por Ti. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Deus escreve na parede, Deus está escrevendo na nossa parede hoje, para que você olhe para a parede e pense: será que isso é comigo? Será que esse escrito é para a minha vida? Porque não é exclusivo para Belsazar. Imagina se nós fôssemos avaliados por essa balança, justiça de Deus. Qual seria o resultado? Quem seria aprovado e quem seria reprovado? E não sou eu que entro no julgamento, não sou eu que julgo, mas é o Espírito Santo, é Deus quem nos julga. Por isso nós precisamos pensar um pouco. Pensar no que estamos fazendo com a nossa vida. Se tudo que nós estamos fazendo com a nossa vida está realmente em conformidade com a palavra de Deus. Paulo sabia que seria reprovado na balança. Ele tinha certeza disso: eu serei reprovado, então eu preciso de Ti. Olha como ele era. Olha a história, olha como Paulo descreve a sua história. Eu era perseguidor. Eu era perseguidor da igreja. Eu persegui o teu povo. Ou seja, eu não valia absolutamente nada. Mas há algo na nossa vida, irmãos, que nos faz ser diferente. O que nos faz ser diferente é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus que foi derramado por amor a cada um de nós. Que se não fosse o Espírito Santo, se não fosse esse sangue derramado, nós estaríamos sendo pesados nesta balança da justiça. E o que sobraria para mim e para você? O inferno estaria garantido. Você está entendendo isso, amado irmão? Olha o que Deus está falando conosco nessa noite.
Um dos maiores sofrimentos da humanidade, irmãos, um dos maiores sofrimentos é a culpa. Nossa conta diante de Deus, será que ela está negativa? E era isso que Paulo estava dizendo. Será que a minha conta diante do Senhor está negativa? Porque eu quero ser achado diante de ti. Eu quero ser achado por ti, Senhor. Eu não posso estar negativado. Você está entendendo, irmão? A palavra de Deus para nós. E ser achado nele. Grave essa palavra, ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Quero ser achado nele. O contrário de ser achado em falta não é ser irrepreensível, irmão. Não é ser religioso. O contrário de ser achado em falta é ser achado em Cristo. É ser dele, é viver para ele, é ser revestido dele, é ter uma vida cristocêntrica, é levar uma vida centrada na palavra de Deus, é levar uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O que mais nós precisamos entender não é o que fazer para ser repreensível. O que devemos saber é como ser achado em Cristo. É isso que nós precisamos saber. Como, o que eu devo fazer para ser achado no Senhor? Então Deus, Ele nos aceita, porque há em nós o bom perfume de Cristo. Deus te aceita porque há em você o bom perfume de Cristo. Qual é o perfume que há em nós? É o sangue de Jesus que foi aspergido na cruz, irmão. Foi derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue no qual eu e você, nós reconhecemos o sacrifício. E a partir do reconhecimento do sacrifício, Ele coloca um selo na nossa vida. Por causa deste selo, Ele garantiu a mim e a você vida e vida em abundância. Nós temos a marca de Cristo. Você pode dizer, eu tenho a marca de Cristo? Tem a marca de Cristo, irmão. Ser achado em Cristo é estar coberto com o seu perdão. Ser achado em Cristo é estar coberto com o seu sangue carmesim. Isso é ser achado. Só uma maneira de não ser achado em falta é Cristo fazer um depósito na sua conta e te garantir a salvação. É você, quando apresentar a conta, falar para o seu Senhor, eu estou no crédito. O Senhor creditou na minha vida. Ele deu o crédito a mim e a você, a garantia de vida. Nós temos garantia de vida em Cristo. Em Cristo nós temos a garantia de vida, irmãos. Não é na nossa obra, não é naquilo que fazemos, mas é no que Ele fez por nós. É o que Ele fez por nós é que faz toda a diferença. Romanos capítulo 8, verso 1 ao 4 vai dizer, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele fez, querido, um depósito na nossa conta, e por isso não há condenação para aqueles que forem achados em Cristo. Não há condenação para você. Leve uma vida cristocêntrica, leve uma vida cristã, seja um crente autêntico, irmão, seja um cristão autêntico. Haja o que houver, mas pastor, eu estou recebendo mais propostas, eu estou recebendo mais ofertas. Não abra a mão de Jesus, não perca Jesus, querido, no melhor da tua vida, não perca Jesus. É como você nadar, e lá na beira você morrer afogado. Perder Jesus é isso. No dia que as trombetas tocarem, aonde você estará? Tudo vai depender do depósito, irmão. Como é que está a tua conta? Há depósito na tua conta? Ou será que a tua conta está em débito? Pense nisso. Pense nisso. Salvação é pela fé. Salvação é de graça, irmão. É graça. É graça. É favor imerecido. Eu não merecia. O que nós merecemos era ser condenado, mas o Senhor nos salvou. Pensa naquele ladrão na cruz, irmão.
O ladrão, ele recebe um depósito em sua conta. E ele foi salvo. Um depósito. 30 segundos do segundo tempo. O jogo não acabou, irmão. Você consegue entender isso? Amada igreja. 30 segundos, segundo tempo, 30 segundos, não acabou o jogo. Ainda há conversão. Ainda há conversão. Tem como voltar atrás. Tem como voltar atrás, irmão. Paulo chama de cão os que pregam uma mensagem diferente dessa. Paulo chama de cão aqueles que pregam uma mensagem que é salva pelo próprio sacrifício, que é salvo pelas boas obras. Não, eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Não, eu sou salvo porque se eu morrer agora eu vou reencarnar amanhã. Eu reencarno e vou reencarnando. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, irmão. Gostaria muito, seria muito mais fácil a nossa vida. Muito mais fácil. Faria um monte de doideira que eu quero fazer, vamos fazer o que a carne deseja. Né? Morro agora, não, mas daqui a pouco tô lá, reencarnando. Uma vez eu falei para uma pessoa sobre isso, que falou sobre reencarnação. Eu falei, olha, eu vou fazer um negócio contigo. Eu creio que salvação só em Cristo. Eu creio que o homem cabe morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Isso é o que eu creio, porque a palavra do Senhor diz isso. Você crê na reencarnação. Bom, a reencarnação, se eu estiver errado, vamos pensar assim, vamos pensar junto aí. Se eu estiver errado, eu tenho uma chance, né? Eu vou reencarnar, aí morro, reencarno, vou reencarnando. Eu vou ter uma chance. Agora, vamos dizer o seguinte, eu estou certo, coberto de razão, você está errado. Se tu morrer, tu vais para onde? Porque não tem outro caminho. Você está entendendo, irmão? Não tem negócio. Não há outro jeito, irmão. Só Jesus pode nos garantir vida e vida em abundância. Vida só nele. Vida só nele. Aquele que crê em Cristo, ainda que morto, viverá, irmão. Viverá. Os cães, eles dizem que todos que são cristãos podem fazer o que quiser, que são salvos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Então vão viver dissolutamente. Vão viver a vida de qualquer maneira. É assim. Hebreus 12, 14 diz o quê, irmãos? Só para nós encerrarmos. Seguir o quê? A paz com todos é a santificação, sem a qual quem? A santificação. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual quem? A paz? Não, a santificação. Porque uma vez que eu busco santificação, eu tenho paz com todos. Já viu o santo não viver em paz? Já viu isso, Alex? Eu sou santo, mas eu vivo na guerra contigo. Eu sou santo. Santo do pau oco, né? Pensa nisso, irmão. Quem recebeu Cristo não consegue viver de qualquer maneira. O pecado não faz mais parte da nossa vida, irmão. Nós somos de Cristo. Você é de Cristo. Não pode viver de qualquer maneira. Não pode. A vida mudou. Tudo muda. Se analisarmos todas as religiões do mundo no que diz respeito à salvação, presta atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Se analisarmos todas as religiões do mundo no que diz respeito à salvação, chegamos à conclusão de que só existe duas. Só existem duas religiões. Não, pastor, que é isso? Tem mais de 30 mil. Todo dia nasce sua religião. Só tem duas. O caminho da religião é assim. Justiça própria. São os meus méritos. São dogmas que têm que ser seguidos. São as boas obras que eu tenho que fazer para ser salvo. Né? Todas as religiões. Você começa a olhar a religião, ela toda envolve isso. Tudo é sacrifício próprio, tudo em torno do homem. E no cristianismo? No cristianismo, irmãos, a salvação ela vem de cima para baixo. De cima para baixo. É o que Deus fez. É o que Jesus fez. Eu só preciso aceitar o sacrifício dele. Eu só preciso reconhecer que o que ele fez para minha salvação é a verdade. Que o sacrifício dele é real. É Deus quem nos justifica através da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo. Não há outro caminho, irmão. Não há outro jeito. Cristianismo é isso.
é andar na contramão do mundo. Ser cristão é andar na contramão do mundo, irmão. Ah, mas agora tem uma lei agora que vocês vão ter que fazer isso. Vou para a cadeia, irmão. Não tem problema. Pode levar maçã para mim que eu estou comendo maçã na cadeia. Porque o cristianismo, ele vive na contramão do mundo. A maior expressão de alguém livre, irmão, em Cristo, é a alegria que nós temos. Você quer ver uma coisa, igreja? Quem está duro aí, diga amém. Fala, outro diz amém rindo duro. Já viu, casal? Alguém duro dizer amém. Só crente faz isso, irmão. Crente está feliz. O cristão está lá no leito de morte todo entubado. Aí tu chega lá. O que ele diz? Vamos cantar um louvor, não é isso? Aí tu leva o teu violãozinho lá. Quão grande é o meu Deus. Aí quão grande, não é isso? O cristianismo é isso, irmão. O cara está entubado, o cara está morrendo, está lá. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque a nossa vida não é aqui, querido. É o que Deus conquistou para nós. Ele conquistou na cruz. Nós temos vida e vida em abundância nele. Ou a pessoa vive a vida tentando encontrar a saída por conta própria, ou se rende a Cristo e recebe nele a vida eterna, vida em abundância. É isso. Ser cristão é isso. É reconhecer, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Nada posso. Sem o Senhor eu estou morto, eternamente morto. Mas com o Senhor, ainda que eu morra, viverá. Só tem um que explica isso. Depois que morre e viver, só um explica. É Cristo. Só o Senhor explica. Vamos louvar, irmãos. Eu quero orar. Eu quero agradecer a Deus pela tua salvação, irmão. Pela sua salvação. Mas se há algo ainda que te aprisiona, pastor, tem algo dentro de mim aqui que tá difícil. Tá difícil. Eu tenho um Pokémon aqui que tá difícil de eu abrir mão desse negócio. O pecado ronda a minha vida, pastor. Eu não consigo me livrar desse pecado. Eu caminho com ele, aonde eu vou, ele vai. E se ele não vai, eu vou buscar. Então eu quero orar por você, para que essa noite haja uma verdadeira conversão. E é você com Deus, querido. É cada um. Isso é pessoal. Então curva sua cabeça, vamos orar. Pai, eu creio, Senhor, na salvação em Cristo. Mas também eu creio que eu preciso de santificação, Senhor. Sem a qual a tua palavra diz que ninguém verá o Senhor. Nem eu, Senhor. Nem Paulo veria o Senhor. Sem santificação não, Senhor. Não há como. Então eu lhe peço nessa noite, Deus, sonda o coração dos meus irmãos. Aqueles que estão ouvindo pela internet, os que vão ouvir pela internet. Sonda esses corações e que haja, Deus, verdadeira conversão. Que nós possamos, ó Deus, matar o pecado, Senhor. Exterminar o pecado da nossa vida. Dizer não para o pecado e seguir a vida adiante com Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Ajuda a tua igreja nessa caminhada. Nos ajuda a nos livrar, Senhor, desse pecado que tanto nos corrói, tanto nos persegue. E quando ele não persegue, nós vamos atrás dele. Me ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a se livrar disso agora. Em nome de Jesus. Porque nós queremos ser achados pelo Senhor, como Paulo diz, eu quero ser achado por ti. E não queremos ser pesados na tua balança, Pai. Por isso eu lhe peço, Deus, que haja agora, conversão, Pai. Conversão, que nós venhamos abrir mão do pecado. Cada um dos meus irmãos, Pai, que possa voltar atrás e dizer, não, eu quero viver uma vida com Cristo. Queremos viver uma vida com o Senhor. Por esse povo eu oro, Pai. Já te agradecendo, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.